Cadeia alimentar. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma aula de educação ambiental com o tio Adriano, hein? O tema de hoje é cadeia alimentar. Cadeia alimentar, tio. Tem a ver com prisão? Não é prisão não. Nós vamos aprender um pouquinho sobre os alimentos, sobre alguns animais e sobre energia. Porque o alimento, quando nós comemos e quando os animais comem, nos dão o quê? Energia. E isso se chama-se cadeia alimentar. Combinado? Vamos lá com o tio? Vamos aprender um pouquinho? Vamos lá. Cadeia alimentar, hein? Vamos com o tio. Antes de começarmos a aprender o que é a cadeia alimentar, nós temos que aprender o que são animais herbívoros. Isso. Nós aprendemos nas aulas passadas. O que seriam animais herbívoros? Seriam os animais herbívoros, são aqueles animais que comem o quê? Plantinhas, o matinho, a grama. Isso. O boi, o elefante. Esses animais são animais herbívoros, que comem plantinhas. Combinado? Vamos lá. Nós temos que saber também o que são animais carnívoros. Vocês aprenderam. Animais carnívoros são aqueles que gostam de comer carne. Isso. A nossa onça pintada, o nosso leão, são animais carnívoros que gostam de comer carne. Então eles têm que matar outros animais para se alimentar. Então, herbívoros gostam, né? Plantinhas. E carnívoros comem outros animais. Outros animais que nós temos que aprender são os onívoros. Esse é mais difícil, né? Onívoros são os animais que comem carne e que comem folhinhas. Isso. Comem carnes e comem folhas, gramas, frutas. Então esses são os onívoros. Comem os dois, né? Carnívoros carne, herbívoros matinho. Os onívoros comem carne e comem plantinhas. Combinado até aqui? Vamos lá. Nós temos que aprender também o que são predadores. Predadores são animais ágeis, rápidos, são animais fortes, são animais que caçam. Vivem no topo, né, da lista, aqueles caçadores. Quem a gente pode citar? O leão, o tubarão branco, o crocodilo, né? O nosso crocodilo está lá no topo, né? O nosso leão e a orca. Alguns exemplos que o tio está dando aqui. Então esses são predadores. Eles são ótimos caçadores e geralmente são o quê? Comem carnes. Então a gente aprendeu herbívoros, nós aprendemos carnívoros, nós aprendemos onívoros e predadores. Por que eu tenho que aprender tudo isso, tio? Para você entender melhor o que é uma cadeia alimentar. Então, no topo da cadeia, quem sempre vai mandar são os predadores. Geralmente eles que vão ficar lá em cima. O leão fica em cima, a orca fica em cima, o tubarão branco e assim por diante. Tá? Então vamos lá. Você acordou e você vai comer. Quando você come, você tem vontade de fazer exercícios, você tem vontade de estudar. Os animais, a mesma coisa. Quando eles comem, eles têm vontade de brincar, de pular. Então, o nosso alimento é energia. Então, se você come, você tem disposição para fazer as coisas. Se você não come, você fica triste e cansado. O tio já explicou. Então, os alimentos são energias, tanto para nós, seres humanos, como para os animais. Cadeia alimentar, tio, o que seria isso? Aqui vocês podem ver no desenho, eu tenho um milho, eu tenho um rato, eu tenho uma cobra e uma coruja. O milho serve de alimento para o rato. O rato serve de alimento para a cobra. E a cobra serve de alimento para a coruja. Tudo isso aqui se chama cadeia alimentar.
Um depende do outro. Se eu tirar alguma coisa dali, o outro pode morrer. Então, isso é transformação de energias. Os animais comem alguma coisa porque precisam de energia. E aonde está a energia? Nos alimentos. Antes de começarmos a aprender sobre a cadeia alimentar, nós temos que entender a divisão da cadeia. Ou seja, nós temos que aprender o que são produtores, nós temos que aprender o que são consumidores e nós temos que aprender o que são decompositores. Palavras difíceis, mas nós vamos aprender. Combinado? Vamos lá? Então tá. Hoje, na aula de hoje, então, vou falar um pouquinho sobre os produtores. Os produtores são as plantinhas. Isso, os produtores são aqueles seres vivos, as plantinhas, que não precisam comer outros animais. Elas próprias se alimentam. Quando recebe a luz do sol, quando recebe a chuva e quando tem os nutrientes debaixo da terra, elas produzem o seu próprio alimento. Recebeu a luz do sol, recebeu a água, tem o nutriente na terra, são produtores. Combinado? Esses são animais, são seres vivos, não animais, são seres que se alimentam sozinhos, ou seja, produzem o seu próprio alimento. Combinado? Então, vamos lá, hein? Na próxima aula a gente continua falando sobre cadeia alimentar. Combinado?